Bom dia, então hoje a gente vai trabalhar com percolação, tá? Então nós vamos trabalhar com fluxo de água na questão no sentido bidimensional. Na aula passada nós trabalhamos com a situação do fluxo unidimensional, a gente considerava uma direção apenas, né? Agora não, a gente vai começar a trabalhar com fluxo em dois sentidos, tá bom? Inclusive, eu acho que no final da aula passada eu faço um ressalto, quando a gente trabalhava ali no fluxo, ou ele paralelo à estratigrafia, ou ele perpendicular à estratigrafia do terreno, a gente considerava só numa direção. Só que nós sabemos que na realidade isso não acontece, né? O fluxo ele não vai numa direção apenas, ele vai em mais de uma direção. Então, a gente vai começar a trabalhar com a ideia do fluxo bidirecional, tá? Ou fluxo bidimensional, que é o fluxo em duas direções. Então, a gente vai começar a avaliar como que vai se dar esse fluxo, ok? Então, tá aí o meu mini-me, né, o Mini Kleber aí, camiseta do Palmeiras, é lógico, anunciando para vocês que a gente vai trabalhar com a aula de percolação hoje, tá? Antes da gente entrar em percolação, é bom a gente fazer uma síntese da estrutura dos solos, tá? Nós já fizemos isso, falamos isso lá em permeabilidade, e agora a gente vai falar mais um pouco aqui. Nós temos algumas situações distintas aqui. Primeira coisa, nós já discutimos que a compactação, ela interfere na permeabilidade do solo. Por quê? Quanto mais eu compacto o solo, menor a quantidade de vazios, consequentemente, menor a quantidade de vazios intercomunicados e, consequentemente, menor a nossa permeabilidade, né? Então, ou seja, a estrutura do solo ela vai interferir diretamente no processo de fluxo de água, tá? Tanto na permeabilidade quanto na percolação. A gente sabe também que a influência da energia de compactação ela é de suma importância, né? Quais são as energias de compactação que vocês viram lá em Mecânica do Solos 1? Quais são os Proctors? Fala aí. Vitor, quais são os Proctors? Quais são as três energias de compactação que a gente tem? Professor, não estou me recordando. Alguém se recorda aí? Intermediária 1. Intermediária, beleza. Faltam duas. Avançado? Não. Normal. Então, primeira energia normal, em torno de 570, 580 kJ. Segunda energia intermediária, em torno de 1.250, tá? E a última energia, o Proctor modificado, tá? Que aí a gente tem a faixa aí de acima de 2.000 kJ, é a carga, é a energia de compactação. Se nós estamos discutindo aqui com o insight de compactação, que a estrutura do solo ela interfere diretamente no fluxo de água, quanto mais eu aumento a energia de compactação, menor vai ser os nossos vazios. Então, ou seja, a energia de compactação ela vai influenciar diretamente também no fluxo de água nos solos, tá? Uma outra situação que nós temos é a influência do teor de argila no solo. Por que o teor de argila vai influenciar na permeabilidade do solo? Alguém tem alguma ideia? Porque a argila ela é mais de placa, então ela faz com que o solo fique impermeável, então a percolação dele também fica comprometida, porque não vão ter os dutos. Como ela é de placa, ela não vai deixar com que a água desça. Isso. E não só pelo fato dela ser de placa. Tem também a situação de que ela é menor do que o solo arenoso, muito menor. Então, ou seja, como ela é muito menor, ela preenche os vazios maiores deixados pelos solos arenosos. Então, quanto maior esse teor de argila, tá, maior vai ser o preenchimento dos vazios e menor vai ser a permeabilidade do solo. Aí, no que você falou, no que diz respeito à forma lamelar, aí nós temos, devido a essa forma, uma maior possibilidade de uma maior capacidade de troca catiônica.
que é aí que vai dizer se o material ele é expansivo ou não expansivo, se ele é reativo ou pouco reativo, né? E a gente sabe que a argila ela tem uma característica de expansibilidade, ou seja, nós temos alguns argilominerais que eles absorvem a água devido às ligações que existem entre essas placas, entre essas lamelas, né? Com isso, então, a gente vai impactar diretamente no teor de percolação do solo, tá? Muito bem colocado. E, por fim, nós temos a estrutura dos solos compactados, que a estrutura dos solos argilosos e granulares, nós temos algumas distinções entre elas, né? Nos solos arenosos, nós temos os vazios maiores, tá? Já nos solos argilosos, nós temos vazios menores, mas a estrutura dos solos argilosos, ela pode estar tanto floculada quanto dispersa. E, a depender se ela está floculada ou dispersa, nós vamos ter o quê? A comunicação entre os vazios, tá? Então, a estrutura desse solo depois compactado, eles são importantes para a gente entender esse fluxo de água, né? Então, não tem como a gente trabalhar com permeabilidade, com cálculo de percolação, sem a gente entender a estrutura dos solos. Por isso que eu trouxe essa síntese para vocês aqui, tá? Só um minuto que eu vou pedir para entrar na sala. Então, lembrando do que nós falamos na aula passada, quais são as 3 condições que nós temos relativas à permeabilidade dos solos, ao fluxo de água nos solos? No que diz respeito ao solo e à água. Qual é? Para quem assistiu? Primeira coisa, todos os solos são permeáveis. Não existe solo impermeável, existe solo com baixa permeabilidade, dado os seus vazios, dado a sua estrutura. Segundo, qual é? Por onde que a água vai migrar? Da região de maior fluxo ou de menor? Maior carga para menor carga. E em terceiro, nós temos o quê? Ela passa por onde dentro do solo? Entre as partículas. Justamente, comunicadas ou intercomunicadas? Interconectáveis. Ela passa pelos vazios, tá? Deixado pelo contato das partículas, e esses vazios estão o quê? Intercomunicados, tá? Interconectados. Então, a água flui dos pontos de maior carga para menor carga, e, por último, a água é livre para circular entre as partículas através dos poros interconectados, né? Então, ou seja, isso daqui é a premissa para que nós possamos trabalhar, para que a gente possa entender o fluxo de água dentro do solo, tá? E qual que é o objetivo, então, da nossa aula, né? Primeiro, analisar os problemas práticos associados à percolação de água, estimar as vazões, tá? Pelas nossas estruturas, analisar os possíveis recalques pela expulsão da água, tá? Avaliar a estabilidade, no que diz respeito à influência da tensão efetiva dos solos, tá? E drenagem em condições subterrâneas, né? Então, o principal objetivo que nós temos para entender esse fluxo são esses, ok? Pessoal, vamos falar um pouco de força de percolação, né? Na aula passada, nós fomos até os ensaios e depois a gente falou sobre o fluxo de água nos meios estratificados, tá? Levando em consideração que nós tínhamos a situação de que o nosso fluxo era unidimensional, né? O que a gente quer dizer com força de percolação, tá? A força de percolação, ela é a energia transferida no movimento da água devido ao atrito com o solo. Então, ou seja, a água ela sai do ponto de maior carga para o ponto de menor carga, e quando ela tem esse fluxo, há um atrito entre o grão e a água, e esse atrito, essa energia, a gente vai chamar de força de percolação, tá? Ou seja, qual que é a força de arraste que a água está fazendo para carregar essas partículas, né? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê?
Qual que é o principal problema se nós tivermos uma força de percolação demasiada, uma força de percolação alta? Eu cheguei a discutir com vocês na aula que a gente não conseguiu concluir por causa da internet. Qual é? Uma força de percolação muito alta pode causar o que pra gente? Erosão, porque ela vai levando partículas e vai deixando um vazio maior. Perfeito, erosão. Essa erosão chama como? Piping, pessoal, tá? Então, essa erosão nós damos o nome para ela de piping, tá? Então, a força de percolação nada mais é do que o peso específico da água vezes o nosso gradiente hidráulico. Então, aqui, olha o que está acontecendo. Nós temos uma situação de equilíbrio aqui. A gente tem diferença de carga aqui? Não, a gente está no mesmo nível, tá? Então, ou seja, eu tenho uma força nessa direção e eu tenho uma força nessa direção, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá? Então, nós temos essa força e nós temos essa força. No nosso caso, como nós não temos diferença, né? Então, não existe ΔH, tá? Ou nosso ΔH aqui é igual a zero. Isso daqui está na condição de equilíbrio. Tá? Então, essa força é igual a essa. A partir do momento que nós temos uma variação desse nível de água, tá? Que é o que está sendo representado aqui, nós passamos a ter o quê? Uma diferença de carga, tá? Então, ou seja, ΔH é diferente de zero. Dessa forma, o que a gente vai ter? Que essa força F2, tá? Então, F2, ela é o quê? Menor que F1. Então, ou seja, com isso, nós vamos ter o fluxo nessa direção, tá? E esse fluxo, essa água, ao passar para cá, ela vai causar um atrito, ela vai causar uma força, ela vai tentar carregar a partícula. E esse esforço a gente chama de força de percolação, tá? E quando nós temos aqui um ΔH muito alto, a gente vai chegar no que nós chamamos de gradiente hidráulico crítico, tá? E é esse gradiente hidráulico crítico que vai nos ocasionar o risco de ruptura, o risco de erosão, tá? Por exemplo, esse gradiente hidráulico crítico que é responsável pela existência da areia movediça, né? Eu até falei para vocês no vídeo, aí acho que falei uma coisa na aula passada, que a areia movediça ela é diferente do que nós vimos ao longo da nossa infância aí, né? O pessoal cair na areia movediça e afundava. Não. Você cai na areia movediça e você flutua. Por quê? A força de percolação é tão alta que ela é maior do que a tensão causada pelo peso próprio do solo. E o exemplo mais clássico que nós temos dessa força de percolação, desse fenômeno, são os nossos fervedouros aqui característicos do Jalapão, tá? Então, nós temos um ΔH tão alto em determinadas regiões que a força de ascendência da água ali naquele ponto do lençol freático, essa tensão que ela causa para subir, ela é maior, tá? Ela é maior do que o peso específico do solo. Por isso que a gente fica flutuando, tá? Então esse é o conceito da areia movediça. Então, daqui nós temos uma situação que a gente tem o fluxo, ele pode ser tanto descendente quanto o nosso fluxo pode ser ascendente, a depender justamente da nossa diferença de carga. Então, a gente vai ter um fluxo descendente, tá? Quando nós tivermos um ΔH, deixa eu achar a ponteirinha aqui, quando nós tivermos uma carga hidráulica significativa. A partir do momento que nós reduzimos demasiadamente essa carga hidráulica, a ponto dela ficar aqui abaixo, a gente passa a ter um fluxo ascendente, um fluxo contrário, né? Então, ou seja, o meu peso submerso, tá? Menos o meu gradiente hidráulico vezes o meu peso específico da água vezes o gradiente hidráulico, eu vou ter minha tensão efetiva. Ou seja, se isso daqui for maior, a nossa tensão vertical ela passa a ser negativa, causando um fluxo ascendente, que é justamente o que está acontecendo quando a gente está falando lá dos fervedouros, tá?
Para a pessoa entrar aqui na sala. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, não esqueça, tá? Abra o microfone e fala, porque eu não consigo acompanhar o chat e a aula ao mesmo tempo, tá bom? Então, nós temos um risco aqui que a gente chama de ruptura hidráulica do solo, né? E essa ruptura hidráulica do solo vai ser justamente quando a minha carga hidráulica for muito alta, tá? Então, se eu tenho essa diferença muito alta, eu vou ter um esforço de água muito alto aqui, a gente passa a ter uma força de percolação muito alta e eu posso ter a ruptura do solo, que é o caso das areias movediças. E isso também é comum em obras, tá? Então, se eu tenho, aqui nesse exemplo de baixo dessa barragem, e eu tenho um ΔH elevado aqui, o que vai acontecer? Essa água vai tentar passar por aqui. E conforme essa água passar, a depender da força de percolação que vai ser gerada aqui, eu vou ter uma ascendência, uma força muito grande aqui, e acaba que a gente causa uma ruptura nessa região de solo, ocasionando uma perda de resistência, tá? Isso aqui a gente chama de subpressão, tá bom? E o nosso I aqui, que é o nosso gradiente hidráulico, que é a nossa carga dividido por R, também pode ser lido como sendo o quê? O peso específico saturado do solo menos γW dividido por γW, tá? Isso a gente chama de subpressão e nós temos que trabalhar para conter isso em projeto de barragem. E o intuito da nossa aula é justamente o quê? Entender como vai se dar esse fluxo aqui, tá? Que a água está saindo do ponto de maior carga para o ponto de menor carga. E nós vamos fazer algo similar ao que eu estou desenhando aqui. Tá? Um dos princípios é esse, que é justamente as nossas redes de fluxo, tá? Que a gente vai tentar interpretar e calcular, através do traçado dessa rede de fluxo, o volume de água que a gente vai ter passando, a vazão que a gente vai ter passando aí por baixo da estrutura que a gente estiver avaliando, tá? Então, para a gente conceituar percolação, nós temos que o fluxo de água entre as partículas sólidas do solo provoca a ocorrência das forças de percolação, tá? Que é quem? Aquela força oriunda do atrito da água com as partículas do solo. É a força que a água vai fazer para tentar carrear, tá bom? É comum o caso que a percolação de água no solo não ocorra em só uma direção, ou seja, o nosso fluxo ele não é unidimensional, ele é bidimensional, tá? Se nós observarmos aqui o desenho anterior, o que vai acontecer? A água, ela não está fazendo este fluxo apenas. Ela está fazendo isso aqui, ó. Ela sai aqui e entra aqui. Então, ou seja, nós temos uma resultante. O nosso fluxo aqui é em duas direções, tá? Nós temos que fazer o controle de percolação para evitar problemas como liquefação do solo e pipe. Aí são problemas relacionados a barragens muito graves, tá? Liquefação muito mais comum em barragem de rejeito, tá? Piping já não, né? Em qualquer estrutura de contenção de barragem. E a água, nós consideramos ela como sendo algo incompreensível e sem nenhuma resistência ao desalgamento. Então a resistência ao desalgamento da água ela é zero, tá? E por fim, ela penetra nos vazios do solo sob altas pressões, o que pode resultar em colapso do maciço de solo, né? Então, o conceito de percolação ele é apoiado por esses 5 itens que nós acabamos de ver agora. Então, quais eram as condições que nós tínhamos no fluxo unidimensional? Vetores de velocidades paralelos e de mesma magnitude, ou seja, a água vai só numa direção e, independente do que a gente tem, eles são iguais. Cada partícula de água se move paralela a algum eixo de referência e perpendicular a uma área de seção transversal, tá? Então, nós tínhamos isso daqui. Isso é uma trajetória em uma direção apenas. Tá? Nós acabamos de ver que o fluxo bidimensional é diferente e que, na realidade, a água ela não vai passar somente nessa direção, né? Então, a principal forma da gente determinar isso era através, a gente usou a lei de Darcy
e através dos ensaios para a gente encontrar esse fluxo de água, esse fluxo unidimensional da água, onde a gente encontrava aí o coeficiente de permeabilidade do solo, tá? Agora no fluxo bidimensional, olha qual que é a condição. Primeiro, os vetores de velocidades confinados em um único plano, mas com direções e magnitudes diferentes. Então, ou seja, naquele mesmo plano, anteriormente, só tinha um vetor em uma direção. Agora não, eu tenho o mesmo plano, só que os nossos vetores eles são em duas direções. Tá? Então, ele vai tanto na direção X quanto na direção Y. Fluxo de água em maciço de solo natural por baixo de um maciço com paredes de concreto, é um exemplo, né? Então, se nós temos uma barragem, uma parede de diafragma, tá? O fluxo que a água vai fazer para tentar passar por baixo dessa parede de diafragma é um fluxo bidimensional, tá? Então, olha como que ele é bonitinho, olha como a trajetória ela é diferente, tá? Nós não temos mais as trajetórias paralelas, tá bom? Então, nós temos uma visão distinta, porque o nosso fluxo, ele se dá numa condição bidimensional, tá? E um exemplo clássico aí, que a gente pode trabalhar, por exemplo, com isso, é a avaliação do fluxo de água numa escavação de um canal, né? Então, ou seja, nós vamos ter uma migração da água no ponto de maior carga, que é aqui, para o ponto de menor carga, que é o vazio do canal, tá? E esse fluxo vai percorrer esse trecho dessa forma, tá? Ou seja, nós não temos algo retilíneo, tá? E sim algo curvilíneo. Nós estamos trabalhando com um fluxo em duas direções, tá bom? Então essas são as principais diferenças entre o fluxo unidimensional e o fluxo bidimensional. Alguém pediu para entrar na sala aqui e não conseguiu? Tá. Então, desenho, um exemplo clássico de onde nós vamos mais aplicar a análise da condição de fluxo, que é em barragens, tá? Nós temos aí uma barragem de terra, e essa barragem de terra, de concreto, ela está assente sobre uma fundação em solo, e abaixo dessa fundação em solo nós temos aqui a rocha, tá? Então, rocha, impermeável. Pessoal, se algum colega de vocês não estiver conseguindo entrar e estiver pedindo autorização no WhatsApp, vocês me avisem, por favor, tá? Nesse caso, nós temos aqui o nosso reservatório, tá? Que, por ter esse reservatório em relação a esse ponto, se eu pegar esse nível e esse nível, nós temos uma variação de carga. Então, ΔH aqui, que ele é diferente de zero. Como? Primeira coisa, todo o solo é permeável. Segundo, a água ela é livre no passado dos poros interconectados. E ela vai passar do ponto de menor carga, de maior carga, ponto de menor carga. Qual que vai ser a tendência do nosso reservatório? A água sair de montante para jusante do nosso reservatório aí, tá bom? Então, nós vamos ter essa tendência, tá? Que é a água sair do ponto de maior carga para o ponto de menor carga. E é justamente esse fluxo que a gente precisa compreender, e é esse fluxo que a gente precisa calcular, tá? Porque se nós conhecemos o regime desse fluxo, a gente consegue determinar qual que é a vazão de água que está passando por aí. A gente consegue determinar qual que é a força de percolação que está passando por aí, para nós podermos trabalhar com possíveis soluções de problemas que nós possamos ter nessa estrutura. Então, por exemplo, se ao analisar esse fluxo, vocês observaram que nós temos uma força de percolação muito alta. Lembrando que força de percolação a gente escreve como sendo Fp igual a P específico vezes o gradiente hidráulico. Qual desses itens aí a gente não consegue mudar? Qual dessas parcelas a gente não muda? Peso específico da água ou gradiente hidráulico? Peso específico da água. Isso aqui então é imutável, tá? Isso é constante. Então a gente não muda. Quem sobra para a gente trabalhar, para a gente melhorar,
É isso aqui. Então, quem que é o gradiente hidráulico nosso? I é igual a ΔH sobre L. Eu sei que quanto maior for o meu gradiente hidráulico, maior vai ser a minha força de percolação. E é justamente essa força de percolação que pode ocasionar a ruptura do solo, certo? Nós vimos anteriormente. Qual que é uma forma, então, de eu reduzir o valor do meu gradiente hidráulico? Para reduzir o valor do gradiente hidráulico, nós temos que possibilidades? Diminuir a variação de altura ou aumentar o comprimento. Justamente, diminuir a variação de altura ou aumentar o comprimento. Numa barragem, você diminuir a variação de altura é interessante? Reservatório? Não, professor, porque você vai diminuir a quantidade de água. Justamente, eu vou diminuir minha capacidade de água. Então, a solução que a gente tem é aumentar o comprimento, é aumentar L. Então, para a gente aumentar L, aí nós temos diversas possibilidades de trabalho, certo? Que aí vão entrar os sistemas de impermeabilização da fundação. Que aí a gente pode vir aqui, ó, se eu vier aqui na fundação, fazer uma escavação, e encher isso aqui, ó, de concreto por baixo da barragem. O que a nossa água vai ter que fazer? Esse fluxo que antes vinha aqui, e esse fluxo que antes vinha aqui, eu vou ter que fazer isso o quê? Só tem que vir aqui agora. Ou seja, nós aumentamos L. Na realidade, o que ele vai fazer é isso aqui, né? Ele vem aqui, acha e volta, sai. Ou seja, nós aumentamos L. Aumentando L, a gente vai diminuir o nosso gradiente hidráulico, a gente diminui a nossa força de percolação, né? Para isso que existem as estruturas de impermeabilização da fundação, que é o cutoff, é a parede de diafragma, são as cortinas de injeção e são também o tapete permeável a montante, né? Então, são estruturas que a gente constrói na barragem justamente para o quê? Aumentar esse L e trabalhar com a revisão desse fluxo, dessa linha que a gente traçou, para poder o quê? Reduzir os possíveis problemas de ruptura do solo que possa acontecer ocasionado pela subpressão. Tá? Então, nós temos aí algumas situações que a gente interpreta esse fluxo, né? Então, uma foto da barragem, que é similar a que a gente viu aqui. A gente tem aqui uma parede de diafragma, tá bom? Estaca a prancha aqui, separando ou para escavação, porque você for trabalhar, e a gente tem o fluxo de água por baixo aqui, tá? Alguns exemplos de obra que a gente tem, tá? Isso aqui, o pessoal usou estaca prancha para poder conter, então era necessário trabalhar nessa região aqui para fazer essa construção, uma região alagada. O pessoal fez toda uma estrutura de estaca prancha e aterrou para poder trabalhar a construção desse ponto aqui, tá? Então, estrutura de contenção temporária permanente, que foi feita nesse caso, foram as paredes de diafragmas, tá? Olha como que ela é. Tá? Barragens, caso clássico de fluxo bidimensional, tá? E nós temos também a situação do fluxo tridimensional, né? Então, no fluxo tridimensional, que aí é o que acontece de fato mesmo com a gente, a água vai correr em todas as três direções. A diferença é que calcular isso é mais complicado, é mais complexo, né? Então, os processos de cálculo que levam em consideração o fluxo 3D, eles começam a ser mais trabalhosos, a gente tem interações matemáticas muito maiores. Então, a gente acaba que adota o fluxo bidimensional. Hoje a situação já é outra. Hoje nós temos programas que já fazem esse cálculo 3D, tá? Mas, anteriormente, a gente trabalhava só com fluxo bidimensional devido às dificuldades nas quantidades de interações matemáticas que a gente teria para trabalhar com a análise do fluxo tridimensional. Então, quando a gente trabalha com a estrutura de forma bidimensional, nós estamos levando em consideração que
o movimento da água no sentido horizontal, ele é igual. Tá? Então, o fluxo da água no sentido horizontal, no eixo horizontal, ele é o mesmo, tanto no sentido quanto no outro. A gente tem o mesmo coeficiente de permeabilidade. A variação que nós temos é o fluxo, a permeabilidade no sentido quê? Vertical e a permeabilidade no sentido horizontal. Mas em todas as direções no sentido horizontal, nós temos a mesma velocidade de fluxo, o mesmo coeficiente de permeabilidade. Tá? Para a gente trabalhar fluxo, entender fluxo, a gente tem situações distintas. Nós temos o fluxo estacionário e o fluxo transiente. O fluxo estacionário é aquele fluxo que ele se mantém ao longo do tempo. Tá? Então, ele é constante. E o fluxo transiente é aquele fluxo que varia com o tempo. Tá? Hoje, quando a gente vai falar em barragem, boa parte das barragens, o nosso fluxo ele é o quê? Ele não é estacionário, ele é transiente. Tá? A gente pode até considerar um fluxo estacionário, algumas barragens a fio d'água, onde nós temos uma variação pequena aí. Então, por exemplo, a gente pega lajeado, a nossa variação é de no máximo 80 centímetros. Tá? Pelo tamanho do lago, dimensão, cota, altura, nível d'água, etc., acaba que essa variação é muito pequena, essa taxa de fluxo. Quando a gente pega barragens de acúmulo de água, como, por exemplo, barragens de contenção de represamento, que é o caso de Serra da Mesa, aí a gente já tem fluxos bem maiores, né? A gente já tem fluxo aí na escala de metros, tá? Uma variação de fluxo. Então a gente já está trabalhando com a estação do fluxo transiente, ou seja, o fluxo está variando ao longo do tempo. E isso interfere em quem? Interfere no lençol, interfere no fluxo da água dentro do solo, tá? Então, nós temos um nível normal, qualquer, tá? E a gente tem uma elevação do nível da água. Então, a gente tem um nível transiente, certo? Ou seja, nós temos essa variação de nível aí, que, consequentemente, nós teremos o quê? Uma variação no fluxo de água aqui embaixo. O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho um fluxo em um nível normal, fluxo estacionário, a água vai estar passando aqui embaixo sempre. Nós teremos algum problema relativo a essa edificação? Não. A partir do momento que eu elevo o nível da água, eu elevei o nível da água dentro do solo, quando o material vai sair do ponto de maior carga para o meu ponto de menor carga, onde é o nosso ponto de menor carga? É justamente aqui. Então, ou seja, eu passo a ter riscos para essa edificação aqui na frente, porque essa água ela vai minar aqui na frente. Tá? Então, é de suma importância a gente entender como que é esse fluxo de água, como que é esse nível da estrutura que a gente está avaliando para poder o quê? Ver os impactos que vai ter nas edificações que a gente for considerar. Então, a lei de Darcy, nós temos que ela considera o fluxo unidimensional, que é o que o Darcy fez, e essa lei, ela diz que vazão é igual a QIA. Então, vazão é igual a coeficiente de umidade dos solos, vezes o gradiente hidráulico, que é ΔH sobre L, vezes a área. E nós temos, então, derivando aqui, trabalhando com ela, isolando a velocidade, nós temos que velocidade, por quê? Quem é velocidade para a gente? K vezes I. Que velocidade é igual a vazão dividida pela área, que é igual a K vezes I. Agora, a lei de Darcy pode ser aplicada diretamente nos casos de fluxo bidimensional? Não, porque nós teremos parâmetros diferentes nessa equação. Como a gente fala em gradiente hidráulico e na área, a gente vai ter o quê? Seções diferentes. Por quê? A área A, para nós, era quem? Era justamente a área da seção transversal por onde a água passa. O gradiente hidráulico é uma relação entre a diferença de carga dividido pelo comprimento. Como a água agora ela passa tanto numa direção quanto na outra, nós temos seções transversais diferentes e nós teremos gradientes hidráulicos diferentes. Por isso que a gente não pode aplicar a lei de Darcy diretamente no fluxo dimensional. Para isso, então, a gente trabalha uma função matemática e a gente usa a teoria de Laplace, que vocês devem ter trabalhado lá em cálculo 2. Então, a gente começa a usar o teorema de Laplace, tá? Que nada mais é do que uma relação, uma derivada entre as direções e o fluxo, a permeabilidade, que a gente vai fazer para poder determinar como vai ser esse fluxo bidimensional dentro do maciço. Então, para a equação geral do fluxo, nós temos que obedecer algumas hipóteses. Tá? Qual é? Primeira,
o solo ele é saturado e o regime de fluxo já está estabelecido. Tá? Ou seja, o solo já está saturado e o fluxo já está ocorrendo. Segundo, as partículas sólidas e as partículas de água são incompressíveis. Tá? E terceiro, a estrutura do solo ela não é alterada pelo fluxo. Né? Então, eu não tenho diferença na estrutura de índice de vazios, eu não tenho variação de porosidade, etc. A gente tem a mesma estrutura do solo. Tá? Então, nós temos aqui um ponto de carga H1 e um ponto de carga H2. E a gente tem um ΔH, tá? Dado pela diferença de níveis aqui. Pegando um ponto qualquer desse nosso solo, nós temos aqui uma amostra A qualquer, em que eu tenho uma direção X e uma direção Z. Tá? Então, o fluxo dx e o fluxo dz, eles são diferentes. Por quê? dz responde a uma área de seção transversal e a um gradiente hidráulico diferente de dx. Tá? E dz também responde a uma permeabilidade diferente de dx. Né? Então, a gente tem que separar isso daí e aplicar a equação de Laplace. Bom, então, nós vamos ter aí vetores distintos. Tá? Então, nós temos aqui a velocidade em x, onde nós temos uma derivada de z em relação a y, e nós temos aqui uma direção x, em que nós temos uma velocidade no sentido z, que nós teremos aqui uma derivada de y em relação a z e y em relação a x. Tá? Aqui. E nós temos essas duas componentes de vazão agora. Tá? Nós temos uma vazão na direção x e nós temos uma vazão na direção z aqui. Tá? E é onde justamente a gente tem que agora integrar elas. Ok? Então, nós vamos ter essa equação da continuidade. Tá? Nós temos uma derivada de velocidade x em relação a uma Vx derivada de x e Vz derivada de z. Né? Então, ou seja, a gente tem uma relação da velocidade no sentido x com a direção x e uma derivada da velocidade na direção da velocidade z em relação a dz. E essa equação a gente chama de equação da continuidade, equação de Laplace. É justamente essa equação que ela é base para a gente poder interpretar e estabelecer a regra geral do fluxo para a gente, quando a gente for trabalhar com fluxo bidimensional. Então, substituindo aí, transformando velocidade, quem é a velocidade para a gente? K vezes I, que é a coeficiente de qualidade, vezes o nosso gradiente hidráulico, nós temos essa equaçãozinha aí, tá? Então, nós temos que Kx, ela é uma relação de H, que é a diferença de altura, tá? A diferença de carga, a relação da carga, vezes a distância no eixo x. E a mesma coisa Vz. Vz vai ser Kz, H em relação a Z. Substituindo lá embaixo, a gente tem que ΔVx sobre ΔX é igual a Kx, que multiplica Hx ao quadrado. Tá? Vz, nós temos aqui, essa daqui. Ok? Então, essa é a equação da continuidade para a gente agora. Substituindo, a gente tem duas situações. No caso anisotrópico, em que nós temos velocidades distintas em direções distintas, a gente vai trabalhar com essa equação. No caso isotrópico, em que o solo responde de forma igual em qualquer direção, a gente vai trabalhar com essa equação, porque Kx e Kz são constantes, são iguais. Tá? Para a gente trabalhar com a equação de Laplace, a gente trabalha de formas diferentes, né? Nós temos métodos analíticos, soluções numéricas, modelos reduzidos e soluções gráficas. Tá? Matematicamente é complexo a gente trabalhar com essa solução aplicando diretamente com as equações. Então a gente trabalha com método elemento finito. E para isso a gente precisa de programa para fazer. Tá? Ou seja, não é algo que a gente vai fazer manual. Manualmente a gente vai trabalhar com a solução gráfica, que é o traçado da rede de fluxo. Tá? E nós temos aqui os modelos reduzidos, que quando a gente faz obras de barragem, é muito comum a gente fazer um modelo reduzido. Né? Então, o que é o modelo reduzido? A gente vai pegar aquela barragem
A gente vai fazer uma mini barragem, tá? Em um tanque, em um local específico, em que nós vamos impor para aquela região, para aquela estrutura, para aquela maquete, as mesmas condições que nós temos no solo. Então, ou seja, a mesma permeabilidade de fundação e a mesma permeabilidade do maciço da barragem. Com isso, nós vamos literalmente medir qual que é a vazão que está saindo de um ponto para o outro e aplicar na melhor solução possível para a gente resolver os nossos problemas de fluxo, tá? No que diz respeito a fluxo bidimensional, tá bom? E por fim, a solução gráfica, que é o método mais comum, tá? E que nos dá uma noção, não nos dá uma certeza, ela nos dá uma noção para a gente poder estimar um pouco o que a gente tem de fluxo ali. Mas hoje a melhor solução é a solução numérica dos programas que a gente tem. Inclusive, dos programas que o Instituto Federal adquiriu agora, a gente tem um programa para fazer essa análise de rede de fluxo aí, para fazer essa análise da solução numérica de fluxo de água pelo solo, tá? Que é o pacote 1 da Bentley, que a gente vai trabalhar com ele na... Pessoal, vamos lá? Acho que ninguém entrou, acho que não deve ter ninguém para entrar mais na aula. Então, vamos trabalhar agora com a rede de fluxo, tá? Que é o objeto de análise nosso nesse conteúdo da disciplina, visto que os outros métodos a gente não trabalha com ele manual, a gente vai precisar de software para isso. Só que, como nós adquirimos o software agora, a gente vai trabalhar aí com eles em breve, tá bom? A instituição adquiriu o software, a gente está fazendo uma capacitação para poder até usar com vocês. Então, quando a gente fala em rede de fluxo, a rede de fluxo é um conjunto de linhas, tá? A rede de fluxo é um conjunto de linhas que é dividido em dois tipos, duas estruturas. Nós temos as linhas de fluxo e as linhas equipotenciais. Quem são as linhas de fluxo? As linhas de fluxo, elas delimitam o sentido do fluxo saindo do ponto de maior carga para o ponto de menor carga no local, tá? E as linhas equipotenciais são as linhas que em qualquer ponto dessas a carga piezométrica é igual, tá? E elas vão interceptar as linhas de fluxo formando ângulos de 90 graus, tá? Dessa forma, a gente vai ter a formação dos canais de fluxo. E é justamente esses canais de fluxos que a gente vai usar para poder estimar qual que é a vazão, tá, que nós temos aí por baixo de uma estrutura que a gente esteja avaliando, qual que é a vazão, qual que é o fluxo de água que vai acontecer de um ponto ao outro da obra que a gente estiver trabalhando, da estrutura que a gente estiver analisando, tá? Então, nós temos aqui a linha de fluxo, que é essa daqui, que delineia qual que é o fluxo da água, tá, de um ponto para o outro, e nós temos aqui a nossa linha equipotencial, que vai interceptar a linha de fluxo formando um ângulo de 90 graus, que em qualquer ponto dessa linha, tá, a carga piezométrica é igual, tá? Por isso que são linhas equipotenciais. Nós temos, em qualquer ponto, as cargas são iguais. Nesse desenho aqui, nós temos aqui uma estaca prancha, tá? Nós temos aqui um maciço de solo, onde é permitido um fluxo, e nós temos aqui uma região de camada o quê? Impermeável. Então, a rocha sã, o maciço impermeável. Quando a gente trabalha com a rede de fluxo, o nosso solo, a nossa água aqui, esse fluxo de água, ele está em que situação? Numa situação confinada ou não confinada? Alguém acha alguma coisa? Ninguém acha nada? Nós estamos aqui, pessoal, numa situação confinada. A água passa aqui para baixo? Não, porque é impermeável. A água vai passar aqui por cima? Não, porque a tendência é sair de um ponto para o outro, tá? Então, a linha de fluxo, a gente sempre vai traçar ela aqui, nessa situação, no sentido o quê? No fluxo, a gente está trabalhando com uma situação de fluxo confinado, tá? Fluxo não confinado, a gente vai ver daqui a pouco a linha freática. Então, a linha de fluxo, qualquer partícula que penetra na face inferior da areia se desloca para a face superior, segundo uma linha reta. E as linhas equipotenciais é uma linha ao longo da qual toda a carga é constante, tá bom? E a gente vai ter o quê? A formação da faixa do canal de fluxo, que é uma faixa limitada
por duas linhas de fluxo adjacente, né? Ou seja, se eu tenho esta linha aqui que vocês estão vendo, eu chego aqui agora e traço outra linha, isso daqui vai formar o que nós chamamos de canal de fluxo. Tá? Aqui o nosso fluxo. Tá? Então, é o canal formado por duas linhas adjacentes. Então, as equipotenciais, nós temos a mesma carga. O pessoal está falando que se a gente colocar pesômetros ao longo dessa linha, interceptando a linha, em todos eles a gente vai ter a mesma leitura. Tá? E aqui, então, nós temos a formação do canal de fluxo, que são essas duas linhas de fluxo adjacente, interceptada por vários pontos por várias linhas equipotenciais. Tá? Interessante a gente entender aqui qual que é a função da linha equipotencial. A linha equipotencial, o que está acontecendo com a diferença de carga daqui para cá? A gente tem uma variação dessa diferença de carga. E é justamente por ter uma variação dessa diferença de carga que nós vamos induzir a um fluxo. Tá bom? Então nós temos a carga H1, H2, H3, H4. Conforme eu tenho essa variação de carga, a gente vai ter então a indução desse fluxo, que nós temos a vazão delta QI. A gente vai ter delta Q1 para esse quadrante, para esse canal, delta Q2, delta Q3 e assim sucessivamente. Então, uma rede de fluxo é desenhada de modo que, primeiro, as linhas equipotenciais interceptam as linhas de fluxo em ângulos retos. Né? Então, são condições, são critérios para a gente traçar a rede de fluxo. Então, ou seja, quando eu venho, eu traço aqui a minha linha de fluxo. E eu vou traçar a minha rede de fluxo, obrigatoriamente, a minha equipotencial, obrigatoriamente a minha linha equipotencial, ao interceptar a minha linha de fluxo, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, e segundo, os elementos de fluxo devem ser aproximadamente quadrados. Quem vai ser esse elemento de fluxo que a gente está trabalhando? É esse elemento aqui, ó. Tá? É o conjunto formado entre as duas linhas de fluxo e duas linhas equipotenciais. A gente vai ter a formação desse quadrante, que é o que a gente chama de elementos de fluxo. Tá. Então, está aqui um exemplo do nosso canal de fluxo. Então, a vazão está passando por aqui. Em qualquer ponto aqui nós temos, desses pontos aqui, a gente tem que as cargas são iguais. Na outra linha equipotencial, está decrescendo, a gente vai ter um ΔH, que é o que explica esse fluxo de água por esse canal, ok? Então, está aí a representação gráfica dos caminhos que a água está percorrendo pelo maciço, da nossa rede de fluxo. Então, nós temos aqui, ó, o fluxo de água passando, tá? E nós temos aqui as linhas equipotenciais traçadas. Lembrando que, onde ela interceptar a nossa linha de fluxo, a gente tem que ter a formação de um ângulo de 90 graus, tá? E aqui nós temos que NF é igual a 4 e ND é igual a 8. Quem que é NF pra gente, pessoal? NF é o número de canais de fluxo, tá? Então nós temos quantos canais de fluxo? Aí, nós temos 4 canais de fluxo, olha só. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, tá? Porque isso aqui pra gente não deixa de ser um canal de fluxo. Por quê? Porque aqui é impermeável, a água não vai passar para cá. Como ela não vai passar para cá, ela vai fazer isso daqui para sair. E aqui em cima, da mesma forma, tá? A gente tem uma linha de fluxo aqui, e aqui a formação deste canal, que é onde a água vai passar, tá? E aqui o número de equipotenciais que a gente tem, que são 8 equipotenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, essas são as principais informações que a gente vai ter em conjunto com o coeficiente de permeabilidade para que a gente consiga calcular a vazão que vai sair aí dada por essa diferença de carga H entre H1 e H2 da barragem, de montante para jusante.
Tá? Então, os principais elementos que nós temos aqui são canal de fluxo, que é a região compreendida entre as duas linhas, a perca de carga, que é a perca de carga entre duas linhas equipotenciais, ou seja, ΔH sobre ND, tá? Que é o número de equipotenciais, o número de canais de fluxo, que é por onde vai se dar o fluxo, onde vai se dar a vazão que a gente vai calcular, o número de faixas equipotenciais, que é o parâmetro que a gente vai usar para poder determinar a diferença de carga, tá? A largura do canal de fluxo e a distância entre as equipotenciais I. Então, esses são os principais elementos que compõem uma rede de fluxo. E conhecendo esses elementos, a gente consegue, então, estimar a vazão que está passando por ela. Então, a faixa limitada aí a gente falou, né, que é um canal de fluxo, tá bom? E nós estamos considerando como isso daqui, a gente está considerando essa distância aqui igual a essa distância aqui, ou seja, eu tenho L1 e eu tenho L1. Nós estamos considerando isso como sendo um quadrado, tá? Então, obrigatoriamente, quando a gente for traçar a nossa rede de fluxo, eu tenho que garantir que a distância entre as nossas linhas de fluxo são iguais às distâncias entre as nossas equipotenciais, para que a gente possa formar esse quadrado, tá bom? Então, seja H1, H2, várias cargas, a gente tem um somatório de carga, a gente tem que, tanto a variação de carga quanto a vazão, nós temos que a vazão, ΔQ total, nada mais é do que coeficiente de permeabilidade do solo vezes o gradiente hidráulico de quem? Da faixa 1, primeiro quadrilátero, que multiplica L1, tá? Ou seja, aqui, por que vazão? Porque a gente está trabalhando na ideia de faixa de metro, né? Como ele é bidimensional, então a gente está trabalhando de forma unitária aqui, tá? Que é igual a K vezes H2 vezes H3 L2 sobre L2, sobre L2 vezes L2 e assim sucessivamente. O que é isso aqui? Eu estou falando que Q é igual a Q, tá? Então isso daqui, ó, é igual a ΔH sobre L, tá? Aqui nós temos coeficiente de permeabilidade. E aqui nós temos, no caso, a nossa área aqui, por trabalhar com faixa de metro, né? Então a gente está trabalhando unitário. Então, a gente pode encontrar a nossa vazão simplesmente sendo quem? K, que é o coeficiente de umidade do solo, vezes a variação de carga, dividido pelo número de equipotenciais, quedas equipotenciais que a gente tem. Tá? Resolvendo, tá? Se a gente tem que os canais de fluxo for igual ao número de fluxo, se o número de canais de fluxo for igual a NF, então a vazão total passa a ser essa daqui. Né? E por fim, aplicando o que nos interessa, a gente tem que a nossa vazão, tá? Ela é igual a K vezes H, que é a diferença de carga, que multiplica NF sobre ND, tá bom? Vezes a quantidade de canais que a gente tem. Aqui, só a gente mostrando um permeâmetro, mas nesse permeâmetro a gente trabalhando com fluxo unidimensional. Então a gente tem isso daqui, a água vem, passa aqui, e ela vai subir aqui em apenas uma direção. Agora, olha se o nosso fluxo for curvo. A água, ela vai em uma direção? Não, ela faz esse sentido. Tá? E é justamente por isso que a gente utiliza esse permeâmetro curvo para poder tentar identificar como que é o fluxo bidimensional, porque aqui o fluxo ele vai ser em duas direções, tá bom? Aí aqui é interessante ver o quê? Que nós temos a medida entre A e C
diferente da medida entre B e D, que é justamente o que a gente vai aplicar na fórmula para a gente achar o valor da vazão. Professor, nesses Oi. ensaios, a variável tempo, ela entra? Ela entra no cálculo da velocidade, só da permeabilidade, entendeu? Você pega o que a gente determina no ensaio de permeabilidade? A gente determina a vazão, a gente determina, tendo a vazão. Por que eu tenho a vazão? Porque eu tenho o volume de água que saiu e eu tenho o tempo enquanto eu fiquei lendo, certo? A área do permeâmetro, ela é constante, eu conheço a área. Então, se eu tenho vazão, lembrando que Q é igual a aqui, Q é igual aqui. Se nós temos vazão, se nós temos a área e eu tenho um gradiente hidráulico, porque eu tenho a diferença de carga e a distância que a água percorre, eu acho esse coeficiente de permeabilidade. Então, T entra onde para a gente? T entra, você vai cronometrar no seu relógio o tempo que você tem para determinada vazão. Então, eu vou deixar um tempo de leitura de 60 segundos. Eu fiz uma leitura de H1 igual a 0 e H2 igual a 60 segundos. Tá? Ou seja, H1 quando era 0, eu tinha uma vazão igual a 0. Quando H2 era 60, eu tinha uma vazão igual a X. Tá? O tempo entra aqui, nessa leitura no permeâmetro. Tá bom? Onde eu estou pegando o volume de água que saiu. Então, analisando, vamos pegar essa figurinha, tá? Olha só, a areia está contida pelas telas AB e CD. Tá? Então, olha a tela aqui, ó. AB, CD. Tá? Então, tem uma telinha aqui como se fosse uma pedra porosa, que a areia está contida aí nesse espaço, tá? Ortogonais às paredes do permeâmetro. Né? Vou falar ortogonal, 90 graus. Vamos discriminar os elementos da rede de fluxo. As distâncias AB e CD são 10. Tá? Então, AB, CD, nós temos 10 de seção. E os arcos AC e BD medem 12 e 24. Ou seja, esse arco aqui mede 12 e esse arco aqui mede 24 centímetros. Ok? Então, vamos entender, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, primeira coisa, vou voltar aqui nessa figura que está maior, tá? Quantas linhas de fluxo a gente tem aqui? Quantos canais de fluxo nós temos? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 canais de fluxo, significa dizer que eu tenho quantas linhas de fluxo? 7, pessoal. Tá? Então, linha de fluxo, a nossa linha de fluxo, ela é igual ao canal de fluxo mais 1. Tá? Ou, nosso canal de fluxo é linha de fluxo menos 1. Ok? Então, a água ela vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E, perpendicular a essa estrutura, nós temos quem? As nossas equipotenciais. Tá? Então, quantas equipotenciais nós temos aqui? Quantas quedas equipotenciais? Ou seja, quantas quedas de carga a gente tem? Quantas variações de carga a gente tem? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quedas equipotenciais. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Número de linhas de fluxo 7. Número de canais de fluxo 6, que é linha menos 1. Número de linhas equipotenciais 13. Tá? Número de quedas equipotenciais 12, que a gente acabou de contar ali. Tá? O gradiente sobre o arco vai ser quem? 6 dividido por 12, que é igual a 0,5. Tá? E o gradiente sobre o nosso arco BD é igual a 6 dividido por 24, que é igual a 0,25. Quem que é esse gradiente, pessoal? Quem que é esse 6? É o número de fluxo dividido por L, pelo nosso comprimento. Tá bom? Então, a vazão ela é calculada como sendo o quê? Q
vai ser igual a K, que multiplica ΔH sobre L vezes B. Então, nós temos aqui nossa perca de carga potencial. ΔH é igual a KH sobre ND. Tá? Quem que é H, pessoal? Esses 6 que vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Então, esse gradiente hidráulico nada mais é do que isso aqui, ó. H sobre ND. Desculpa aqui, ó. H sobre L, que é o comprimento. Tá bom? Gradiente hidráulico é ΔH a variação dividido por L, tá? Que é igual a H sobre o número de equipotenciais. A vazão, então, a gente vai calcular como sendo substituindo, tá bom? Se a gente substituir tudo isso daí, eu tenho que a nossa vazão ela é calculada por K, tá? Que multiplica H vezes o número de canais de fluxo dividido pelo número de equipotenciais, tá? Então, se a gente fosse colocar um valor aqui, a gente não tem K, mas se a gente fosse assumir algum valor, eu tenho que Q, a vazão, vai ser igual a K, que a gente não conhece, que multiplica. Quem que é a minha variação de carga? H, 6, vezes NF, número de canais de fluxo, 6, dividido por número de linhas equipotenciais, que são 12. Tá? Então, isso daqui vai dar 0,5. Eu tenho que a nossa vazão vai ser igual a meio de K. Professor, aí é número de equipotenciais ou número de queda de equipotencial? Número de queda de equipotencial. Ah, beleza. Tá? Mais um outro exemplo. Aquela hora eu mostrei o permeâmetro para vocês, agora a gente vê numa barragem. Tá? Então, nós temos aqui as linhas de fluxo. Detalhe importante que vocês não podem esquecer, pessoal, que essa distância ela tem que ser igual a essa distância. Tá? Então, e por que é importante? Porque a partir do momento que eu traço as minhas linhas de fluxo, todas as outras vão ter que ter a mesma distância. Quando eu tracei potenciais, todas as outras vão ter a mesma distância. E quanto mais linhas eu traçar, melhor eu vou ter mais definida, melhor definida eu vou ter minha rede de fluxo, tá? Pela quantidade de elementos que eu possa ter, né? Então, melhor vai ser a acurácia do seu trabalho, tá bom? Então, nós temos uma barragem, tá? Fluxo confinado, porque o nosso fluxo é confinado, porque nós temos aqui rocha impermeável, a água não passa por aqui e a água não passa aqui por cima. A água vai passar somente por esse maciço de solo, né? Então, isso aqui é um traçado de rede de fluxo para fluxo confinado. Então, aqui está traçado, olha só, 1 a 7, 2 a 6, tá? Então, está aqui as nossas linhas de fluxo traçado e aqui as nossas equipotenciais. Esta e essa aqui. Olhando essa figura, por favor, quantos canais de fluxo nós temos? Alguém arrisca? 3. 3 canais de fluxo, perfeito, tá? Então nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Quantas quedas equipotenciais nós temos? A, B, C, D. 5 quedas equipotenciais. Tá? Então, 1 a 2 é uma linha equipotencial, 6 a 7 é outra linha equipotencial, tá? 2, 3, 4, 5 e 6 são linhas de fluxo superior, 8 e 9 linha de fluxo inferior. Pegando aqui mais um exemplo, tá? Nós temos superfície de entrada equipotencial máxima. A equipotencial máxima para a gente é essa daqui, ó. Por que essa aqui é a nossa equipotencial máxima? Porque é onde a maior carga está entrando, tá? Ou seja, o maior ΔH está neste ponto aqui, né? CD é equipotencial de carga mínima, ou seja, aí eu tenho o nosso ΔH aqui, ou seja, nível máximo, carga máxima aqui e carga mínima aqui,
tá? BRC é uma linha de fluxo e MN é uma linha de fluxo porque a gente está confinando esse fluxo, tá? Então, traçando a rede, a gente vai ter aqui, olha só, traçamos aqui a linha de fluxo de A para D, aqui e aqui, tá? E as nossas equipotenciais, garantindo que essa distância seja igual a essa, tá? Distância média, e que esse ângulo seja um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter quantos canais de fluxo? Canais de fluxo nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E quantas quedas equipotenciais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Professor, como que é traçada essa linha de fluxo, esse canal, essa rede de fluxo é traçada como? Manual, pessoal. Tá? Vocês vão traçando manualmente. Então, a gente pode aplicar essas equações e a gente consegue achar o que a gente quer. Por exemplo, Qzinho é a vazão por canal de fluxo, tá? A vazão total vai ser permeabilidade vezes a diferença de carga dividido pelo número de canais de fluxo dividido por número de quedas equipotenciais. A perca de carga que nós temos, ΔH, vai ser a nossa altura dividido por ND, tá? E o nosso gradiente hidráulico vai ser quem? A diferença de carga dividido também pelo número de equipotenciais vezes L, que é o comprimento de cada quadrado ali. Vamos resolver esse exercício aqui. Então, calcular a vazão de água que atravessa o solo por baixo da cortina de estacas, né? Então, nós temos aí uma carga de 9 metros de altura. Essa cortina de estaca prancha, ela tem 50 metros de comprimento, tá bom? A jusante, nós temos um nível d'água com 1,5 metro de altura, tá? E o coeficiente de permeabilidade relativo aí, no fluxo bidimensional, ele é de 0,5 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo, tá bom? Qual que é o ΔH que a gente tem? Qual que é a variação de carga? É de Ou não? 7,5. 7,5 metros. 7,5. A diferença entre os dois NAs. Então, NA1, 9 metros, menos NA2, que é 1,5 metro, a gente tem 7,5 metros de carga. Ok? Quantos canais de fluxo nós temos? 4, professor. Temos 1, 2, 3, 4. E quantas quedas equipotenciais a gente tem? 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então, tá aí. Número de quedas, número de fluxo, canais de fluxo 4, quedas equipotenciais 8. A nossa diferença de altura é de 750, a nossa ΔH 750 centímetros. C, 50 metros, 5.000 centímetros. Então, a nossa vazão é quem? K, que é 0,5 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo, vezes 750, vezes 5.000, vezes 4 sobre 8. Então, nós temos uma vazão média de 0,94 centímetros cúbicos por segundo, pessoal. Então, essa é a vazão que passa aí por baixo da estrutura de contenção nossa. Conseguiram entender? Alguma dúvida até aqui? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Professor, você pode explicar um pouco mais a influência dessa altura de 50 metros? No caso, 50 metros não é a altura, tá? Os 50 metros é o comprimento. Se eu não te dou o comprimento, você vai encontrar a vazão unitária, tá? Ou seja, você vai encontrar a vazão por metro de barragem ou por metro de cortina, entendeu? Então, analisando um fluxo aqui, ó, eu tenho, vamos supor, tem esse desenho aqui.
Eu estou falando que a cada metro eu tenho essa vazão. Estou desconsiderando esse C aqui, tá? Agora, quando eu te dou C, eu estou falando para você que é o comprimento que eu tenho aqui, ó, da estaca prancha. Então, eu consigo saber toda a vazão que passa por todo o trecho da contenção. Se eu não te dou esse valor, você vai achar que por cada metro vai passar X. Se eu não tenho esse valor aqui, a gente tem que a nossa vazão, ela vai ser igual a quem? Quanto dessa conta aí, por favor? Alguém faz aí? Meio vezes 750, 375. 375 vezes meio, 137,5 vezes 10 a menos 6 dá quanto? 0, tá quanto aí, pessoal? 137,5. 137,5 não. 187,5, né? Dá 1,87 vezes 10 a menos 4. Que? 10 a menos 4? Ou 187 vezes 10 a menos 6. 87, né? 187,5. Ah, O que eu estou falando aqui para vocês? Que em cada metro de cortina, eu vou ter 0,000187,5 centímetros cúbicos por segundo. Para cada metro, tá? Quando eu não dou esse valor C. Quando eu te forneço o comprimento da minha estaca, aí eu consigo achar a vazão total que passa pela estaca. Conseguiram entender o porquê desse valor? Sim, entendi. Então, quanto maior for o comprimento da minha estaca, professor, maior vai ser a vazão ou menor vai ser a vazão? Não, maior vai ser a vazão porque maior a área que você vai ter por onde a água passar, entendeu? Por exemplo, se eu pego uma barragem com 300 metros de comprimento, tá? Para essa vazão, e eu tenho essa mesma característica de solo, tudo igualzinho para uma vazão, para uma barragem de 1 quilômetro de extensão, eu vou ter um volume de água maior na barragem de 1 quilômetro do que na barragem de 300 metros. É isso que a gente está mostrando. Quanto maior o comprimento, maior o volume de água que você vai ter. Porque maior o espaço que eu vou ter por onde a água passar. Entendi, professor. Beleza? Então, vamos trabalhar agora com a situação do fluxo não confinado, tá? Então, o fluxo não confinado, ele vai ocorrer quando a gente não tem uma condição de fluxo estabelecido. Quando vai acontecer isso? Lembra quando eu mostrei para vocês a questão do nível da água estacionário e transiente? A partir do momento que eu tenho um nível da água estacionário ou transiente, quando a gente tinha um nível da água normal, a água passava só por debaixo do solo ali, né? A gente tinha a casinha lá na frente e a água passava só por debaixo do solo, tá? Agora não, nós temos que situação. A partir do momento que eu tenho um nível que varia, a água vai passar pela barragem. Se minha barragem não for uma barragem de concreto, for uma barragem de terra, e a gente sabe que todo solo é permeável, o que vai acontecer? A água vai passar pela barragem. E, passando pelo corpo da barragem, a gente não tem um fluxo confinado. Por quê? Porque o fluxo vai depender muito do nível da água. Então, variando o nível da água, tá? Eu tenho uma variação desse fluxo aqui. Então, vai existir aqui um parâmetro que a gente chama de linha freática, que é a linha, nessa linha, justamente, nós temos que a nossa carga ela é igual à pressão atmosférica, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa equipotencial de carga máxima, que é o ponto de montante da barragem. A gente não está mais olhando o maciço, a fundação. Maciço, fundação, é um caso de fluxo confinado. Aí agora a gente está olhando a barragem, seja a barragem de terra, de enroncamento, que a gente vai trabalhar. Então, por onde a água entra, digamos assim, que é justamente a face montante dela, que está em contato com o nível da água, nós temos a nossa equipotencial de carga máxima, tá? E na frente a gente vai ter a equipotencial de carga mínima, que é onde a água vai sair, tá? Então aqui a gente tem a linha de fluxo inferior, né? A nossa linha de fluxo superior ela vai ficar delineada pela linha freática,
E aqui é potencial de carga mínima, que é onde a água vai migrar. A água vai migrar do local de maior carga para o local de menor carga. Tá? Então, está aqui um desenhozinho representado como vai ser. Então, a nossa rede de fluxo está aqui agora. Tá? Nesse caso, a gente tem um filtro e um dreno que a gente vai tender a água a passar por aqui. Com qual intuito? Porque se eu tiver lá em fluxo confinado, qual que era o seu principal objetivo? Ou era não deixar a água passar, ou era a gente fazer o quê? Dificultar o máximo possível a passagem de água, aumentando L, tá? Para que o que acontecesse? Ela perdesse o gradiente hidráulico e diminuísse a força de percolação. No fluxo não confinado, a situação nossa é outra. Tá? Nós temos a preocupação da erosão, a gente tem a preocupação do piping, tá? A gente tem a preocupação da força de percolação. No entanto, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma outra situação. A nossa barragem, quanto mais saturada ela for, pior para a gente. Né? Então, ou seja, quando a gente está avaliando esse talude, quanto menor a quantidade de zona saturada eu tiver nele, melhor para mim. Porque eu vou garantir uma maior tensão efetiva. Tendo essa maior tensão efetiva, a gente tem um maior contato entre os grãos de solo. Tá? Consequentemente, eu tenho maior coesão, maior ângulo de atrito, maior resistência de alinhamento. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é tentar manter o máximo possível a menor área saturada, tá bom? Para a gente ganhar em termos de resistência do maciço. Né? Então, o que a gente está fazendo para que isso aconteça? Eu não posso deixar que essa água fique aqui em cima, eu tenho que transportar ela antes. Tá? Aqui a gente está conduzindo a água. Então, nós estamos instalando sistemas de drenagem dentro dessa barragem. Né? Que pode ser o dreno, filtro de pé, filtro horizontal, filtro vertical, tá bom? Posto de alívio, etc. Então, essa linha freática é uma linha de percolação particular na qual atua a pressão atmosférica e, portanto, a pressão piezométrica é nula. Tá? E o que a gente precisa determinar aqui nesse caso é justamente a posição da linha freática. Tá? Então, para a gente traçar a linha freática, existem várias hipóteses. Uma que a gente vai trabalhar aqui é o traçado da parábola básica, tá? Que é a parábola básica de Casa Grande, tá? E Cozeni. Nessa parábola básica, a gente vai traçar uma parábola, tá? uma linha, uma curva que vai nos servir de guia para a gente delinear aquela área saturada da barragem, para a gente delinear aquela linha freática, onde a pressão que está agindo é a pressão atmosférica e, consequentemente, a carga piezométrica é nula. Tá? Então, é justamente isso que a gente vai buscar traçar agora. Né? Então, quais são as nossas condições limites para a rede de fluxo? Solo saturado, a água e o solo são incompressíveis, tá? E a gente tem um regime de fluxo estabelecido. Né? E a gente vai trabalhar com a parábola básica de Cozeni e Casa Grande para poder traçar a nossa linha freática, ok? Então, nós temos aí o desenho da nossa barragem, tá? Eu tenho uma barragem, tá aqui, essa verdinha aqui que vocês estão vendo, vou pegar a canetinha aqui, né? Tá aqui a nossa barragem, essa linha verde, né? E aqui eu tenho o nível d'água, certo? Então, partindo do ponto B, vou subir uma linha reta aqui, a extremidade da barragem, eu tenho aqui o nosso nível d'água, né? Então, como que chama essa zona aqui? Entre C e B, como que essa linha BZ para a gente representa quem? A nossa equipotencial de carga máxima. Tá? A linha BF significa a nossa linha de fluxo inferior. Tá? E o que a gente precisa achar agora é a linha freática, tá bom? Então, o que eu vou passar para vocês agora são algumas regrinhas, é como se fosse um manual de como proceder. E aí vai ser de suma importância vocês praticarem isso. Tá? Vocês vão rascunhar uma barragem, alguma coisa, e vocês vão traçar ela para vocês praticarem, tá? Seguindo esse passo a passo que eu estou passando para vocês, tá bom? E esse passo a passo tem naquele material que eu passei para vocês nas apostilas. Está lá no Moodle. Né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o ponto D.
Tá? Esse ponto D ele varia de 1/3 a 1/4 da distância AC. Então, quem que é a distância AC? Quem que é o ponto A? O ponto A é o ponto alinhado a B, que é o final da barragem, até o ponto C, que é justamente onde a água está encostando na face de montante da nossa barragem, né? Então, é essa faixa aqui, AC. O meu ponto D, ele está a uma distância de 1/3 a 1/4 de AC, partindo do ponto C. Tá bom? Depois que eu fiz isso, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o centro em D, tá? E um raio DF, e vai determinar o ponto E sobre a horizontal do prolongamento do nível d'água. O ponto F é o ponto onde inicia a nossa linha de equipotencial de carga mínima. E aonde é esse ponto? É onde a água vai sair. É onde a nossa carga vai ser nula, né? Ou seja, a minha menor diferença de nível. Então a água ela vai tender a sair daqui do ponto C e lá para o ponto F, que é o final da barragem. Tá? Se eu tivesse um dreno de pé aqui, anterior, essa água, esse meu ponto F teria que vir para cá. Tá bom? Então a água vai tender a sair por onde? Pelo ponto F. Né? Então, pegando no ponto D que você achou que partindo do ponto C é uma distância de 1/3 a 1/4 de AC, você vai colocar raio, a ponta do seu compasso aqui, tá? Ou se você for fazendo no AutoCAD do seu círculo, centro aqui, e raio DF, e a gente vai traçar um círculo. Tá? Na onde esse círculo? Aí, tracei o círculo. Vou prolongar essa linha AC. Onde essa linha AC prolongada interceptar esse círculo, a gente encontrou o ponto E. Tá bom? Feito isso, eu vou partir do ponto E e vou traçar uma horizontal até chegar à superfície. Desculpa, uma vertical. Vou traçar uma vertical para baixo até chegar na superfície do maciço. Tá? E a gente encontrou aí o ponto G. Bom? Depois que nós fizemos isso, a gente vai pegar e dividir o espaço que nós temos entre G e F ao meio. Então a gente tem um segmento agora. Este segmento aqui é o nosso segmento GF. Tá? Então, dividir ele no meio. Quando eu dividir esse ponto no meio, nós encontramos o ponto N. Tá bom? Este ponto N, nós vamos traçar uma diretriz, prolongar uma vertical, até interceptar aquela horizontal que a gente traçou lá em cima. A hora que interceptar essa horizontal, a gente encontrou o ponto N. Tá? Então, partindo do ponto N de navio, nós vamos traçar uma vertical para cima, até interceptar quem? Até interceptar a linha AE. Interceptou a linha AE, a gente encontrou o ponto M. Tá? Depois disso, nós vamos dividir a figura DM, o segmento DM e o segmento NM em partes iguais. Então, se eu dividir o segmento DAM em 10 partes, o segmento NAM eu também vou dividir em 10 partes. Tá? Então, vertical por N, encontramos o segmento MN, dividir MN e DM em partes iguais. Tá bom? Então, é o que foi feito aqui. Ó. DM nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5. O trecho NM nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Isso que nós fizemos. Depois que nós dividimos eles iguais, o que a gente vai fazer? Olha só. Eu só vou interligar essas linhas que foram formadas, né? Então, eu vou pegar aqui o ponto M e ligo aqui no ponto D. Eu vou pegar essa linha aqui de baixo e vou ligar em C. Ou seja, eu vou traçar aqui todas as minhas distâncias iguais até o ponto N e depois eu vou interceptar aqui, uma a uma. Tá?
Então, a gente vai unir os pontos da divisão de dm aos pontos n, tá? E a gente vai traçar horizontais pelos pontos de divisão de mn, né? Então, mais uma vez, eu peguei todos os pontos da divisão aqui, ó, que a gente divide em partes iguais, e liguei aqui em n. Depois eu vou pegar e vou ligar, olha. M, eu vou até o final, que é D. Aí, esse de baixo, eu vou ligar na próxima linha que eu tenho. Essa daqui, eu vou ligar na minha próxima linha. Essa daqui, a gente vai ligar na próxima linha. E essa aqui, a gente vai ligar na próxima linha. A parábola está pronta, pessoal, né? Feito isso, a gente vai traçar uma linha sobre a intersecção desses segmentos. Então, nossa água está aqui, no ponto C. Eu venho aqui, ó. Eu vou ligar esses pontos. Tá? Traçamos a nossa parábola básica. Tá bom? Que tá aqui, ó. Desculpa. Se não, entender. Tá? Então, tá aqui a nossa parábola básica, que é essa linha verde que vocês estão vendo. Partindo dela, agora a gente vai traçar a nossa linha freática, né? Então, a nossa água, que na realidade ela está saindo aqui, ela vai descer. Você vai traçar de forma manual mesmo. Tá? Vai acompanhar. Quando estiver chegando na face, próxima face de montante da nossa barragem, a gente vai fazer o quê? Vai traçar uma paralela aqui, ó. Ou seja, eu venho aqui, desci e vou traçar uma paralela para chegar no nossa figurinha, tá? E eu vou traçar ela até este ponto aqui. Quem que é esse ponto aqui? É o que a gente vai chamar de D. Esse ponto A aqui, desculpa. Que a gente vai calcular, que é a distância que a gente tem daqui até aqui. E a gente vai fazer esse ajuste de forma manual. E esse valor nada mais é do que D sobre cosseno de alfa menos D ao quadrado sobre cosseno de alfa ao quadrado menos H ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. Quem que é, pessoal, isso daí? H é a nossa diferença de carga. D é a distância desse ponto até o final da nossa barragem. Deixa eu botar outra figurinha aqui, ó. Já volto. Fica mais claro para vocês. Aqui, ó. Então, D, para a gente, vai ser a distância do início da barragem, tá? Até o ponto D aqui, ó. Certo? Alfa é a inclinação do talor de usante da barragem. Tá? Se eu tenho D e se eu tenho alfa, a gente consegue, e eu tenho a nossa H, que é a nossa altura, a gente consegue achar esse ponto aqui. Tá? Então, tendo esse ponto aqui, eu marco esse ponto nessa daqui aqui, que é aquele A que a gente descobriu lá atrás. Eu marco esse pontinho aqui, e a gente só vai fazer o ajuste manual, traçando a linha freática. E esse ajuste manual, cada um vai ter o seu, desde que vocês respeitem a parábola básica. Agora, algumas informações importantes para a gente, tá? Primeiro, a posição do foco da barragem, que é o ponto F. Então, o nosso ponto F, a gente vai marcar ele de acordo com o ponto em que a água vai ser conduzida, em que a água vai sair, em que a nossa carga equipotencial vai ser a nossa linha de equipotencial, início da nossa linha de equipotencial mínima. E esse início é justamente o ponto em que a água vai começar a sair da barragem. Se nós não temos, se a gente não tem nenhum dreno, tá, igual ao desenho anterior, é lá no ponto finalzinho lá F. Agora, se eu boto um dreno, vai ser onde? No ponto do início do dreno. Tá? E o nosso ângulo formado passa a ser esse, não mais esse daqui. Tá? Se eu tenho um filtro horizontal e um filtro vertical, tá aqui, olha, nosso ponto F. E a nossa inclinação alfa passa a ser essa. Se eu só tenho um filtro horizontal, está aqui o nosso ponto F e a nossa inclinação passa a ser tudo isso daqui. Naquela equação que a gente tem seno de alfa, esse vai ser o novo valor. Então, nesse caso aqui, 180 graus. Nesse desenho aqui, no segundo,
90 graus. Ah, isso aqui pode estar inclinado? Pode, tá? Tanto para montante quanto para jusante. Você só vai acompanhar o seu ângulo. Se for meu dreno de pé, eu tenho essa inclinação dele, vai ser esse ângulo. Se o meu dreno de pé for isso daqui, 90 graus. E assim sucessivamente, tá? As condições de entrada, elas dependem também do ângulo formado entre o talude de montante e o NA, então o θ é menor que 90 graus, tá? Nós temos um θ menor ou igual a 90 graus, tá? 90 graus, se for uma parede de diafragma, tá? Então isso vai variando de acordo com o modelo de estrutura de barramento que a gente vai ter. Bom. As condições de saída do fluxo da linha freática vai ser justamente essa distância A aqui, que é aquela que a gente vai determinar pelaquela equação que eu mostrei lá atrás para vocês, anteriormente, tá? E ela é função de quem? Da nossa altura de carga hidráulica, H, ela é função da distância D, que vai desse ponto até o ponto D, onde a gente adotou aquela linha DC, aquele trecho semi-reta DC, tá bom? E ao ângulo formado, tá bom? Então, ângulo menor que 90 graus, a gente tem essa situação, tá? O ângulo, tá? Tangente vertical, 90 graus, a gente vai medir nessa direção, tá? Um ângulo maior que 90 graus, a gente vai medir nessa direção. A gente vai marcar nessa direção, tá? E por fim, 180 graus, a gente vai contar daqui. Bom, então, é bem intuitivo, de acordo com o que a gente viu lá o ponto F, o foco que a gente tinha nas saídas. Então, uma vez determinada a linha freática, o próximo passo nosso é o traçado da rede de fluxo, tá? E a perda de carga em cotas iguais, que fornecerá os pontos de intersecção entre a freática e as nossas linhas equipotenciais. Aí é exatamente a mesma coisa que a gente já fez para o fluxo confinado, só que para o fluxo não confinado. A diferença é que a gente vai estar trabalhando com o aquele parâmetro curvo, em que nós temos aqui a nossa linha. Se eu pegar desenhar uma barragem aqui, peraí. Desenhando a nossa barragem aqui, assumindo aqui que nós temos aquele pontinho A. Então, isso aqui para a gente, essa linha vai ser a carga mínima. E aqui, nível d'água está aqui, nós temos a carga máxima. Ou seja, eu vou dividir aqui em partes iguais. Aqui também eu vou dividir em partes iguais. E a nossa rede vai ser traçada aqui. Tá? Então, isso aqui é o que vai delinear ela. E a gente vai traçar normalmente a nossa equipotencial, lembrando que a gente tem que formar ângulos de 90 graus, onde essa equipotencial vai interceptar a linha de fluxo, tá bom? E nós temos que garantir que essa distância seja igual a essa distância, tá? E aí a gente consegue calcular da mesma forma que a gente calculou anteriormente a nossa vazão. Aqui a gente vai ter uma equação diferente, que não necessariamente a gente vai ter que traçar as redes de fluxo para calcular a vazão, tá? Vou mostrar para vocês agora um pouco para facilitar a nossa vida, tá? Então, uma forma da gente calcular a vazão foi proposta por Dupuy em 63, que é calcular a vazão baseada só na parábola básica e não necessariamente ter que traçar toda a rede de fluxo. Então, a vazão passa a ser para a gente quem? K, que é o coeficiente de umidade, vezes L, que é o comprimento total da nossa barragem, tá? Então, K vezes tangente de alfa, que é essa inclinação, L vezes seno de alfa, que é essa inclinação. Então, nós temos que Q vai ser igual a K, coeficiente de umidade, vezes L, vezes tangente de alfa, vezes seno de alfa. Então, a gente consegue. É uma forma da gente estimar a vazão, tá? Baseado nisso. Bom, e a outra forma é o que vai nos dar os resultados mais próximos, a gente usar a rede de fluxo. Tá? Tá aí, então, o exemplo da rede de fluxo traçada. Várias situações aí de redes de fluxo, tá? Tanto para fluxo confinado quanto para fluxo não confinado.
Erro frequente que a gente tem, que é o que a gente tem que tomar muita atenção, tá? Aqui é formar retângulos e não quadrados, tá? Ou seja, esta figura está diferente dessa, que está muito diferente dessa, que está muito diferente dessa. Então você tem que ter muita atenção nesse traçado para não ficar algo errado. Aí você acaba perdendo. Qual que é o problema de você quando você começa a traçar retângulos? É que você vai impactar diretamente na quantidade de potenciais que você tem que traçar. Mais um caso, né? Ou seja, a linha de fluxo ela não pode se encontrar, porque se ela se encontrar, eu não vou estar formando um canal de fluxo. É como se eu tivesse uma obstrução e essa água não saísse. Transição. Aí eu tenho um problema de transição aí, tá bom? Então, quando a gente avalia então a linha de fluxo, a gente vai interpretar ela para achar o quê? Para determinar a vazão, para achar os gradientes da dos nossos, as nossas cargas de pressão, tá? Então, se a gente consegue o gradiente na face de saída, eu consigo achar a força de percolação, que eu vou conseguir verificar se há risco de estabilidade da barragem, e, havendo esse risco, a gente pode buscar medidas de controle, tá? E volta no gradiente de face de saída. Por que volta para o gradiente de face de saída? Porque a minha medida de controle ela é diretamente ligada à saída da água pela barragem. Então, eu vou trabalhar de novo, uma nova face de saída, eu vou rever o meu fluxo naquele barramento, naquela situação de fluxo não confinado, para depois calcular tudo novamente, tá bom? Então, a interpretação da rede de fluxo ela é linkada a esse ciclo aí, tá? A gente tem esse fluxo de análise para poder interpretar, desenhar e calcular as nossas redes de fluxo, ok? Eu falei bastante em barragens, em drenos, etc. E drenos e barragens é um assunto que a gente vai trabalhar muito em mecânica de solos 2, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é, do que a gente está falando, tá bom? Então, são sistemas que têm como objetivo a gente captar a água e escoar, a gente facilitar a saída da água de dentro da barragem, tá? Quando facilita a saída da água, tanto de dentro da barragem quanto do maciço, o que vai acontecer? Nós temos aí um ganho de resistência, a gente tem um ganho de segurança pela redução da sobrepressão da barragem e pela redução do risco de ocorrência de erosão por piping, tá bom? Então, para a gente fazer isso, ou a gente trabalha com o sistema de drenagem, ou a gente trabalha com o sistema de impermeabilização, tá? Os principais, então, que a gente vai trabalhar com esse controle de fluxo no que diz respeito ao fluxo não confinado, são os sistemas de drenagem da barragem, tá bom? Então, está aqui a nossa barragem, tá? Teoricamente, se eu não tivesse toda essa estrutura, a água nossa, se a gente fosse traçar a nossa parábola básica provavelmente faria isso aqui, né? E esse fluxo nosso estaria saindo aqui assim, digamos, tá? Ou seja, eu tenho uma zona saturada muito grande. Ao ter uma zona saturada, o que vai acontecer? No que diz respeito a ruptura de talude, eu tenho um risco grande, porque eu tenho uma zona saturada alta, ou seja, eu tenho uma menor resistência ao cisalhamento. Tá? E a gente tem aqui também, como eu tenho um volume de água, uma saturação muito grande, se eu não tiver esse filtro, eu tenho um risco de erosão por piping. Por que eu vou ter esse risco? Porque esse material é um material compactado, a água vai fazer uma força muito grande, e se ela conseguir, pelo atrito, carrear os grãos, eu vou começar a ter um processo de entubamento. Então, para isso, o que a gente faz? A gente lança a mão desses filtros, né? Eu tenho um filtro horizontal e um filtro vertical, que eu vou pegar um material com uma permeabilidade maior do que o corpo da barragem e vou colocar aqui. Por quê? Qual que vai ser a tendência do nosso fluxo agora? Ele vem para cá. Quando ele vem para cá, eu vou conduzir essa água para sair da barragem com maior facilidade, mantendo toda essa zona aqui não saturada, tá? Se essa zona não está saturada, tá, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento de resistência ao cisalhamento aqui, então já diminuo o meu risco de erosão por piping. Se eu já tenho esse fluxo pré-determinado, a água não vai ficar procurando vários pontos para sair, o que vai me diminuir o risco de piping, tá? Então, os principais requisitos que a gente tem com o filtro são esses aqui,
Dois. Primeiro, proteger contra erosão. Os vazios do filtro ou do dreno devem ser suficientemente pequenos para evitar o carregamento das partículas sólidas do solo. Então, ou seja, com a força da percolação, a água está tentando carrear o grão, né? Pelo atrito entre a água, a viscosidade da água, a tensão superficial, o atrito da água com o solo tentando carregar os grãos. Se os meus poros forem grandes o suficiente para que esse grão consiga ser levado, eu vou ter um problema de erosão. Então, ou seja, para que o meu filtro funcione, os meus poros eles têm que ser suficientemente pequenos para que os meus grãos não consigam passar por dentro do poro. Tá? Segundo item, proporcionar escoamento. Os vazios do filtro devem ser suficientemente grandes para garantir a livre drenagem da água, controlando as forças de percolação e impedindo o surgimento de altos gradientes. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não posso carregar o material, que o meu filtro ele não pode ser, o meu poro não pode ser tão grande que o material saia, não consiga sair, que o material vá embora, ele não pode ser tão pequeno que a água não passe. Então a gente tem que chegar num valor de vazios, de índices vazios, de porosidade, de tamanho do poro, em que eu consiga garantir que a água saia com facilidade sem carregar o solo. Tá? Então esse é o requisito básico de funcionamento dos nossos filtros. Então aí a gente tem os principais elementos de barragem, de uma barragem de roncamento. E nessa barragem de roncamento, o que mais nos preocupa aqui, né? Então a gente tem duas questões de fluxo que a gente falou, a gente tem o fluxo confinado e o fluxo não confinado. Então para o fluxo confinado, a gente precisa impermeabilizar, né? Ou seja, não deixar a água passar aqui por baixo. Então aí a gente pode usar o cut-off, cortina de injeção, parede de diafragma, que a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar L, tá? Então, aumentando o L, consequentemente, a gente vai diminuir o gradiente hidráulico, tá bom? Então, se a gente não trabalhar, pessoal, dessa forma, evitando isso, a gente pode ter dezenas de acidentes. Então, esses acidentes são acidentes causados por fluxo de água. Nesses que eu estou mostrando para vocês, nenhum foi por fluxo de água por baixo da barragem. Todos foram por fluxo de água em condição não confinada por dentro da barragem, ou seja, erosão por piping, tá? Então, o controle de percolação, ele vai ser dado por filtro e por dreno, né? Então, o tratamento da fundação, eu não vou entrar em detalhe com vocês, mas está aqui. Eu quero com vocês, que é o controle da percolação. Então, o controle da percolação, que é justamente, olha só a nossa linha freática, onde ela está aqui agora, ó. Tá? Se não tivesse isso, a gente estava desenhando ela lá na frente, ó. Ou seja, tinha toda essa zona da barragem saturada. Agora, quando eu desenho e coloco ela aqui, eu tenho toda essa zona numa condição não saturada, o que me dá um ganho de resistência e estabilidade dos taludes. Tá bom? Então, a gente tem o quê? Filtro, tá? Filtro em chaminé ou filtro vertical. Em chaminé, por que em chaminé? Porque ele pode ser tanto vertical quanto inclinado. Filtro horizontal, a gente interliga ele ao filtro horizontal. E aqui, o dreno de pé. A gente pode ter só o dreno de pé? Pode. Eu posso ter só o filtro horizontal? Posso. Eu posso ter filtro horizontal e vertical? Posso. Eu posso ter filtro vertical, horizontal, dreno de pé e posto de alívio? Posso ter também. Depende do material que você vai ter. Quem vai te dizer isso é justamente o coeficiente de permeabilidade do material do seu aterro e como que vai se dar os possíveis problemas que possam ser calculados, tá? Então, nessa drenagem interna, a gente vai lançar a mão do filtro de chaminé, do tapete drenante com o mesmo filtro horizontal, do dreno de pé, da trincheira drenante que a gente faz aqui, na barragem quando necessário, na jusante dela, dos postos de alívio e da galeria de drenagem, tá bom? Então, para a gente calcular o filtro, tá? Como que a gente calcula essa drenagem interna? Olha só. Para isso foi determinado, o TERSAG determinou um critério, né? Então, esse dispositivo pode ser vertical ou inclinado, e o seu objetivo é interceptar todo o fluxo horizontal e manter não saturada a zona de espaldade jusante. Como resultado, obtém-se melhores condições de estabilidade de talude jusante, podendo construí-lo mais íngreme, com a consequente redução do volume do aterro, né? E o que diz o critério de TERSAG? O critério de TERSAG ele vai ser baseado na curva granulométrica do material que compõe a sua barragem. Então, eu tenho o meu material do aterro, eu tenho a curva granulométrica dele. Em cima dessa curva granulométrica, a gente vai traçar a curva do melhor material que pode ser usado como filtro.
tá? Da faixa de material. Então, para que eu consiga reter as partículas do solo, o diâmetro a 15%, percentual que passa da minha curva granométrica, dividido pelo diâmetro a 15% do que passa do meu solo, ele tem que ser o quê? Menor que 4/5. Então, ou seja, eu vou aqui em D15 do solo, que eu conheço, ou marco D15 do solo, está aqui. Ó. Marco D15 do solo. Multiplico esse valor por 4. Tá? Multipliquei ele por 4, está aqui o valorzinho dele. Ou seja, esse é o limite, eu vou pegar e vou traçar uma paralela aqui. Esse é o limite do meu filtro. Né? Permeabilidade alta. Ou seja, minha permeabilidade alta, eu tenho que garantir que eu tenho uma permeabilidade alta sem que o nosso solo seja carreado. Então, seja o D15 do filtro, o diâmetro 15 do filtro, tá? Dividido por D85 do solo, tem que ser menor que 4/5. Então, eu vou pegar aqui, vou multiplicar esse valor por 4/5 e vou achar o limite superior do meu filtro. Pegando esse ponto, traço uma paralela, pegando esse ponto, traço outra paralela, nós temos aqui a faixa do material que pode compor esse filtro. Tá? Então, você vai aí aí você pega na sua jazida, a areia que você for utilizar, ou o pedrisco, a brita, e você vê se ela se enquadra nessa faixa. Se ela se enquadrar nessa faixa, você pode utilizar ela no filtro, porque você vai ter aí a melhor condição, respeitando aqueles dois critérios, em que eu não posso carregar as partículas finas, assim como eu não posso reter a água, tá bom? Professor, Oi. uma pergunta. E quando a nossa barragem é composta de diversos solos, de diversas jazidas, eu vou ter que dimensionar isso como? Para a pior situação? Não, aí você vai dimensionar isso na região em que a tua barragem está, em que o teu filtro está em contato com o solo. Então eu vou pegar... Por quê? Quando você tem isso, no projeto de barragem, o que você vai fazer? Se eu tenho várias granulometrias, você vai ter que fazer isso aqui. Ó. Então, a gente chama de barragem heterogênea. Tá? Então, eu vou pegar os materiais mais permeáveis e vou botar para cá, e os materiais menos permeáveis vão ficar no centro, entendeu? Então, a minha permeabilidade, ela vem... Opa! A minha permeabilidade, ela vem aqui, permeabilidade mais alta, aí diminui, depois aumenta de novo. Nessa situação, não necessariamente a gente vai usar controle de drenagem. Por quê? O próprio material em si, ele vai ser o controle de drenagem para ter porosidades variáveis, tá bom? Esse modelo a gente vai usar sempre em barragens em que a gente tenha uma homogeneidade do tipo de solo, tá? Agora, se eu tenho vários materiais de granulometrias diferentes, materiais mais permeáveis nos espaldares da barragem, menos permeável no meio da barragem, tá? Nesse caso, a gente vai usar o material mais fino no meio da barragem, porque a gente vai trabalhar até para conter um pouco esse fluxo, né? E, consequentemente, as nossas barragens elas vão ter taludes mais abatidos, etc. Aí é uma análise diferente que a gente vai fazer. Tá? Sim, obrigado. Aqui é um exemplo da realização da execução do filtro de barragem, né? Então, isso aqui é uma barragem que eu trabalhei, quer dizer, que tem em Mato Grosso, 12 anos atrás, tá? Material bastante argiloso, uma coercitividade bastante baixa, tá bom? Então, você faz o aterro, compacta o aterro. Após compactar o aterro, geralmente você compacta de metro em metro. Você vem com a escavadeira, abre e enche com o material que a gente usou no projeto, né, que a gente calculou lá, que aqui era uma areia grossa, tá bom? Então, você lança a areia grossa dentro e depois continua a escavação. Então, ainda para auxiliar na drenagem interna, que vai interferir diretamente na terminação da linha freática lá, a gente tem o tapete drenante ao mesmo filtro horizontal, a gente tem um dreno de pé, tá? Então, tá aqui o tapete, o filtro horizontal, o tapete drenante, tá? Então, nesse caso aqui, nessa obra, que é aquela imagem que eu mostrei anterior, essa aqui é uma segunda obra, mas também no Mato Grosso, o filtro foi um filtro tipo sanduíche, então a gente tinha areia média. Nesse caso foi areia média, pedrisco no meio e areia média, tá bom? Então foi um sanduíche que a gente fez, foi um filtro de sanduíche, e ele era interligado por um filtro de areia grossa, e essa água era conduzida para fora. Tá?
E aqui é o dreno de pé, né? Então, o dreno de pé, a gente vai usando o material mais fino e saindo para explorar com o material mais grosso. Ou seja, isso daqui que vocês estão vendo é o filtro horizontal que está vindo até aqui. Quando ele chega aqui, a gente vai aumentando gradativamente a permeabilidade. Então, eu saio de areia média para areia grossa, pedrisco, brita 1, brita 2 e pedra de mão, tá bom? Ou seja, eu vou facilitando a saída da água aos poucos. E por que eu não saio direto do material mais fino para o mais grosso? Para justamente respeitar aqueles requisitos básicos, que o material tem que ter o quê? Uma porosidade em que eu não consiga carregar material, mas eu tenho que ter uma porosidade que me permita a saída da água. Então, aos poucos, a gente vai liberando essa água, e como aos poucos a gente está liberando essa saída da água, ela vai perdendo força de percolação. Ela vai reduzindo o gradiente hidráulico e a gente não tem problema de risco de erosão, né? Isso aqui, depois de feito, a gente vem com acabamento, com essa pedra amarroada aqui, até em cima a proteção, e depois aqui a gente grama, tá bom? Então, esse é o dreno de pé. Os poços de alívio ou galeria de drenagem, a gente vai fazer poços ajusantes da barragem para facilitar a saída da água e a gente ter onde ela acumular para ela não ficar saindo pelo corpo da barragem, tá bom? Então, um resumo do que eu falei para vocês, que é esse aqui, ó. A gente tem que proteger contra erosão, então o D15 do filtro ele é menor do que 4,5 D85 do solo, e a gente tem que permitir a drenagem da água sem o carregamento do fluxo, que é o que a gente está vendo nesse desenho aqui, que o D15 do filtro é maior do que 4,5 D15 do solo, tá bom? E a faixa que a gente vai encontrar, que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre fluxo bidimensional num solo, tá bom? Então, a gente já vê que ele é bem aplicado, né? Então, a gente já tem uma aplicação bastante prática dos conceitos de fluxo de percolação bidimensional, tá?